Enquanto o coral se assenta ali, a gente vai conversando um pouco. Eu acho que todo sonho de aspirante a pregador da Igreja Adventista é ter um quarteto cantando para ele. A gente assiste muito A Voz da Profecia e a gente vê aqueles grandes pregadores com quarteto, né? E hoje eu confesso que eu estou me sentindo como um rei. Que eu tive vários quartetos cantando para mim. Tive um coral inteiro, né? Coral inteiro, uma igreja inteira e com mais alguns anjos. E melhor que isso ainda, eu ainda vou ter uma música especial no sermão. Então hoje o universo assim está todinho completo. E uma das coisas que eu vinha pensando enquanto eu preparava esse sermão era exatamente os dias em que nós estamos vivendo hoje, o mundo em que nós estamos vivendo hoje. E eu voltei um pouquinho lá para o ano de 1989, poucos anos atrás, e esse ano ele ficou marcado porque era o ano que eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular. E aconteciam algumas coisas assim no mundo que os professores falavam assim, ó, você estuda isso, porque isso vai cair. E uma das coisas que aconteceu em 1989, naquela época, o meu pensamento ligado para isso não tinha nada a ver com o espiritual, era somente político. E uma das coisas que aconteceu em 1989, uma das grandes barreiras para se pregar o Evangelho antigamente, era aquele bloco comunista. Melhorou um pouco. Uma das grandes barreiras para se pregar o Evangelho antigamente eram os blocos comunistas. E de repente, de uma hora para outra, aqueles países do leste europeu e a maior nação comunista que existia, que era a União Soviética, todas elas caíram de uma única vez. E aí, com aquilo ali, ficou uma porta muito maior para poder se pregar o Evangelho. Aí eu adiantei um pouquinho mais no tempo e comecei a ver o que tem acontecido no mundo de hoje. Hoje o grande impedimento para se pregar o Evangelho são esses países que as pessoas chamam da janela 1040, que corresponde ali ao norte da África e mais alguns países da Ásia. E de repente, de alguns dias para cá, alguns regimes desses que vinham sendo mantidos à linha dura já há muito tempo, eles começam a cair também. E aí a gente começa a ver a mão de Deus ali também, fazendo com que esses regimes caiam, para que aqueles poucos países em que o Evangelho ainda não penetrou, que ele possa ser penetrado também. E aí, olhando para todos esses acontecimentos que tem no dia de hoje, Deus mandando cada vez mais sinais para nós, avisando de que está perto o dia dele voltar, que está perto o dia dele vir. Aí eu fico olhando às vezes assim para o meu comportamento e para o comportamento da igreja de uma forma geral. Eu não sei quantos conhecem aqui um cantor brasileiro popular chamado Zé Geraldo. Tem uma música dele, e aí vocês vão me acompanhar no coro agora, que diz assim: isso tudo acontecendo e eu aqui na praça. Isso aí, tem muita gente escutando Zé Geraldo. Que bom que na hora do louvor vocês também estavam cantando. Então tem uma música de Zé Geraldo que fala exatamente isso. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Então eu começo a ver todas essas coisas acontecendo, todas essas coisas que mostram cada vez mais o sinal da volta de Jesus, e eu continuo me comportando como se nada disso tivesse acontecendo. Eu continuo me comportando como se todas essas coisas ainda fossem demorar muito para acontecer. Há alguns anos atrás, quando nós decidimos sair do Brasil e vir para cá,
Todos nós vínhamos para cá porque aqui dava uma segurança econômica muito grande. Usando uma expressão da Bíblia, a gente falava que essa aqui é a terra que faz o quê? Que ela mana leite e mel. E qual de nós, de repente, ao sair do Brasil, alguns anos atrás, esperava que esse país aqui fosse entrar numa crise financeira? E mais uma vez a gente olha esse país aqui mergulhado numa crise financeira. E a gente começa a cantar a mesma musiquinha. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos poucos. Pode jogar a imagem aqui. E o mundo hoje, ele está mergulhado em várias crises. Por onde a gente passa, a gente escuta falar de crise. É crise financeira, é crise de relacionamentos, são pais, são filhos que não respeitam mais os pais, são pais que não conseguem se entender com os filhos, são crises de relacionamento entre marido e mulher. Cada vez mais nós estamos mergulhados em crises. E a Bíblia fala sobre alguns acontecimentos que estarão vindo, alguns acontecimentos que estarão acontecendo, grande redundância, mas tá bom, nos dias atuais. E aí fala, o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Às vezes existem alguns comportamentos entre nós humanos que eles são bem contraditórios. Eu não sei quantos já perceberam o que as nações geralmente fazem em busca de paz. Faz o quê? Guerra. Buscam a paz fazendo guerra. Vamos estabelecer a paz num determinado lugar. E vai lá com o exército, mata milhares e acredita que está introduzindo a paz dessa forma. Esses dias eu estava lendo uma reportagem, eu acho que eu já contei isso aqui, deve ter sido na classe dos jovens, de um pai que assassinou o seu próprio filho. E aí eu fui começar a ler reportagem, fui ver, aliás, a própria filha, e fui ver o motivo dele ter assassinado a própria filha. O fato de assassinar a própria filha já é um crime muito grande, uma barbaridade muito grande. Mas o motivo por que ele assassinou a própria filha é porque ele não queria mais pagar pensão alimentícia para sua ex-esposa. E para que não pagasse mais pensão alimentícia para sua ex-esposa, ele foi lá e tirou a vida da própria filha. O mundo em que nós vivemos, ele está se tornando cada vez mais iníquo. O mundo em que nós vivemos, ele está se tornando cada vez pior. Daniel 12:1, que é o verso que a gente vai ler daqui a pouquinho, não agora, ele fala de um tempo de angústia qual nunca houve. E esse tempo está precisamente sobre nós. E somos semelhantes às virgens adormecidas, ou sentados num banco dando milho aos pombos. Devemos acordar e o pedir que o Senhor ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Esses textos que estão sendo mostrados, eles foram tirados do livro Eventos Finais, de uma escritora cristã chamada Ellen White. E ela fala aqui que o tempo que nós temos hoje não é de nos afastarmos de Deus. O tempo que nós temos hoje é de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O tempo que nós temos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo em que nós precisamos afastar de nós tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, sejam até coisas boas. De repente é um trabalho que tem nos afastado de Deus, que tem consumido tempo demais, que a gente não tem tido tempo para Deus, ou independente de qualquer coisa na tua vida que tenha tirado o teu tempo de Deus. É melhor você tirar ou diminuir isso da tua vida, porque os tempos que nós estamos vivendo hoje, a condição social em que o mundo se encontra hoje, é um tempo de nós nos agarrarmos cada vez mais a Cristo. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos com guerras e derramamento de sangue. Teve algum evento
Alguma catástrofe na natureza durante a semana? Qual? Terremoto na Turquia. E a semana passada? Não? E aquelas inundações lá na Indonésia? Estão matando várias pessoas. E além dessas, esse ano, já ocorreram mais algumas? Oi? 87 catástrofes só esse ano. De grande porte, tipo de tsunami no Japão, o terremoto no Haiti, o terremoto no Chile, os furacões acontecendo por aqui. O que aconteceu na Austrália? Na Austrália também teve terremoto, Nova Zelândia. Então, se a gente for pegar as catástrofes desse mundo, a gente vai ver como essa terra ela está gemendo cada vez mais. E esse é o tempo que nós precisamos nos segurar a Deus, que nós precisamos nos aproximar de Deus. E o mais importante disso é que todas as vezes que a gente pega a história da Bíblia, todas as vezes que a gente pega o relacionamento de Deus com o teu povo, a gente percebe que Deus nunca executou um juízo, que Deus nunca vai executar um juízo, sem antes enviar várias advertências para o teu povo. E nesse texto diz: Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Aqueles que tiverem fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agirem segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, aqueles que agiram segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes incrédulos. Sobre quem caiu o juízo? Sobre os desobedientes incrédulos. Todos aqueles que derem ouvidos às advertências que Deus tem enviado, seja ela através da natureza, que os sinais de Cristo através da natureza eles estão se cumprindo, a gente viu vários aqui, sejam eles através do mundo social, um amor cada vez mais frio, um amor cada vez mais em falta nos dias de hoje, sejam eles através do mundo religioso, o Evangelho sendo propagado cada vez mais pessoas conhecendo o Evangelho. Porém, antes do verdadeiro derramamento do Espírito sobre o povo de Deus, virá o falso. E os sinais do mundo cristão também estão se cumprindo cada vez mais. E agora a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia. De juízos que foram derramados sobre o povo de Deus. E a gente vai poder enxergar em cada juízo desse como Deus foi misericordioso para com o seu povo, como Deus enviou diversas advertências, como Deus enviou diversas mensagens, como Deus tentou de todas as formas salvar o teu povo, mas o povo sempre rebelde, virando as costas para Deus. O primeiro deles, a gente vê lá em Gênesis, eu acho que Gênesis não tem acento, mas tá bom? Quando Noé obedeceu e foi salvo. Que ocasião fala ali? Do dilúvio. Como é que aconteceu o dilúvio? Deus avisou num dia, no outro dia caiu o dilúvio sobre a terra e pegou todo mundo, não foi assim? Não? Quanto? 120 anos pregando. Aí você imagina só, 120 anos pregando, muita gente se converteu. Muita gente, quando chegou o dilúvio, foi salvo, não foi assim? Quantos? Mesmo assim, tudo parente, né? Uma panelinha, né? Então, 120 anos pregando sobre o juízo que viria sobre a terra. E quando o juízo veio, apenas 8 pessoas entraram na arca: Noé, seus filhos e as esposas de Noé e de seus filhos. 120 anos pregando. Deus foi muito misericordioso com aquele povo. Deus deu muitas mensagens de advertências para ele. Noé ficou 120 anos falando no ouvido daquele povo, e apenas 8 pessoas entraram na arca. Um outro exemplo está lá em Gênesis 19, 14. Fala de Ló. Ló morava em que cidade? Sodoma. Sodoma é uma cidade conhecida pela sua iniquidade, e Deus enviou anjos para que salvassem a Ló. Falou assim, ó, saia dessa cidade, porque amanhã mesmo
ela será destruída. Ainda falou assim: tem mais alguém aqui, das pessoas com você, para que possa levar junto? E aí, quando chegou o dia, o que Ló fez? Falou assim: ó, o anjo, Deus está me enviando uma mensagem, eu vou sair correndo dessa cidade. Foi assim que ele fez? Não. O que o anjo teve que fazer para ele sair da cidade? Teve que agarrar na mão dele e sair puxando. Porque algumas vezes, tal qual Ló, a gente fica tão preso às coisas desse mundo aqui, que às vezes é difícil a gente largar o que a gente tem aqui para poder seguir a Deus. Às vezes a gente às vezes a gente arruma tanta coisa para nós ficarmos presos aqui, que nós não temos coragem de tomar uma decisão a favor de Deus. E uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: quanto mais coisas nós lutarmos para adquirir aqui na terra, quanto mais coisas nós tivermos aqui na terra, mais difícil vai ser a hora que Deus virar para a gente e falar assim: ó, larga tudo agora e me siga. Mais difícil vai ser a gente largar tudo para seguir a Jesus. E a gente continua cada vez mais correndo atrás das coisas materiais e deixando as coisas espirituais de lado. Quando nós lemos ali antes que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. É um tempo de nós tirarmos os olhos das coisas aqui. E eu creio que Jesus ainda virá nos meus dias. Eu creio que eu ainda, se eu não morrer de forma precoce, pelos meus cálculos eu estou mais ou menos na metade da minha vida. Então, se eu não morrer de forma precoce, eu creio que eu ainda vou ver Jesus voltar. E essa esperança que a gente deve ter é a esperança que a gente deve crer. Porque às vezes acredito falar que Jesus vai voltar, mas que influência isso está sendo feito na minha vida? O que diferente tem mudado na minha vida crendo que Jesus vai voltar? E mais uma advertência que ele enviou para o teu povo. Está lá em Mateus 24, dos versos 15 aos versos 19. Assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alertas quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição próxima sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Como é que ocorreu ali por ocasião essa narração? Quando que isso se cumpriu? O exército romano, eu não me lembro se no ano 64 ou 66 depois de Cristo, ele cercou Jerusalém. E de repente, de uma forma inesperada, sem nenhum motivo aparente, aquele exército que estava cercando Jerusalém se afastou da cidade. E todas aquelas pessoas que estavam atentas àqueles sinais, eles fugiram de Jerusalém e escaparam da destruição. E da mesma forma, aqueles que estiverem atentos aos sinais que Cristo está enviando ao mundo hoje, ouvirem a sua advertência, serão salvos. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. A necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus. Especialmente, devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para estes últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Está falando que é para a gente ler o que ali? Capítulo 12 de Daniel. Ler e fazer mais o quê? Entender. Leiamos e estudemos. Então vamos agora ler e estudar o capítulo 12 de Daniel. Todos chegamos lá? Daniel, no capítulo 12.
Daniel, eu não sei se eu já falei aqui, mas ele é um dos livros que eu gosto muito. Ele tem uma influência muito grande na minha conversão. Foi estudando um livro de Daniel, um capítulo de Daniel, capítulo 2, que fala da estátua de Nabucodonosor, a estátua, o sonho do Nabucodonosor, que naquela hora ali eu falei, sem entrar em muitos detalhes, eu falei, agora não tem mais para onde correr. É esse caminho que eu tenho que seguir. E antes da gente entrar no capítulo 12, vamos ler apenas os 2 últimos versos aqui do capítulo 11. Os versos 44 e 45 do capítulo 11. Mas informações provenientes... Aqui vejam bem, o capítulo 11 ele fala sobre o anticristo. E ele termina aqui no capítulo, no final do capítulo 11, nos versos 44 e 45. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Quais são as informações que deixarão o anticristo alarmado e irado? Que vai vir do leste e do norte. A mensagem a respeito da volta de Jesus. Quando essa mensagem for pregada com a energia que ela precisa, quando essa mensagem for pregada com o vigor que ela precisa, diz aqui que o anticristo ele vai ficar irado e ele partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares num belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim. Quem chegará ao seu fim? O anticristo. E ninguém o socorrerá. Quando a mensagem do Evangelho, quando a mensagem a respeito da volta de Jesus, ela for pregada com todo vigor, quando nós crermos nessa mensagem, quando essa mensagem ela passar a fazer parte da vida prática nossa, o anticristo ele vai ficar irado, ele vai querer destruir a muitos povos, ele vai querer destruir a muitas pessoas. Mas o que vai acontecer com ele? Diz aqui no final do verso 45: chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. E sabe por que vai chegar o fim do anticristo? Olha só o que diz Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel. Quem é Miguel? Miguel é aquele que é semelhante a Deus. Miguel é aquele que lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel é aquele que lutou contra Lúcifer no céu. Miguel é Jesus. E diz aqui que no tempo de maior aflição, no tempo de maior perseguição, naquela ocasião, Miguel se levantará. Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida hoje, quando a gente começa a analisar o mundo que a gente vive hoje, a nossa condição nessa terra, é provável que muitas pessoas tenham entrado aqui angustiadas, algumas pessoas tenham entrado com um problema que não sabem como resolver, que não sabem como encontrar a situação, que já tem batido de um lado para o outro e não tem encontrado a saída. Mas a Bíblia fala ali que num tempo de maior angústia do seu povo, num tempo de maior aflição, se nós permitirmos que Miguel se levante na nossa vida, esse tempo será passado. Esse tempo não mais nos incomodará. O que a gente precisa é permitir que, da mesma forma que no tempo do fim Miguel se levantará em defesa do seu povo, a gente permita que Miguel se levante na nossa vida individualmente nos dias de hoje. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Às vezes se prega de uma forma geral o evangelho muito fácil, que é chamado do evangelho da prosperidade, que é aquele evangelho que diz que quando você aceita Cristo, não existem mais dificuldades na tua vida. Quando você aceita Cristo, todos os problemas eles vão sumir da tua vida. Mas o que a gente entende por esse texto aqui é que essas dificuldades elas podem até vir, elas podem até aparecer, mas quando nós enfrentarmos com Jesus na nossa vida, nós conseguiremos passar por ela muito mais fácil. Será que não existem momentos na Bíblia
em que as pessoas fiéis a Deus passaram por dificuldade, passaram por angústia, passaram por sofrimento e passaram por esse tempo sozinho, ou será que Jesus vem ao auxílio? Algumas pessoas falam que quando vier as pragas sobre a terra, quando forem despejadas todas as pragas sobre a terra, o povo de Deus já será retirado. Mas vamos a alguns exemplos que a Bíblia nos traz. Se a gente voltar aqui um pouquinho no capítulo 12, a gente vai chegar no capítulo 3 de Daniel. O capítulo 3 de Daniel, ele conta a história de 3 jovens fiéis a Deus. Qual o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram colocados numa prova. E a prova seria, saiu um decreto que todo aquele que não se ajoelhasse perante a estátua, ele seria lançado na fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens se mantiveram fiéis a Deus. Aqueles jovens se mantiveram fiéis a Cristo. E eles não permitiam se ajoelhar perante a imagem. E aí a pergunta que eu faço é: o tempo de angústia veio na vida deles? Veio. E eles foram fiéis a Cristo. O tempo de angústia veio na vida deles. Mas quando eles foram lançados na fornalha, as pessoas olhavam lá para dentro, o que elas falavam? Não lançamos nós 3 pessoas na fornalha? E quantas que eles viam? 4. E quem era o quarto? O quarto era semelhante a quem? O quarto era semelhante aos deuses. O quarto era Miguel, aquele que é semelhante a Deus. Por isso, nessa vida, se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ter que entrar em algumas fornalhas na nossa vida. Mas todas as vezes que nós entrarmos, Miguel se levantará e Miguel passará na fornalha junto com a gente. E quando aqueles jovens saíram da fornalha, como é que eles estavam? Sem problema nenhum. Passaram pela fornalha, passaram pelas dificuldades, se mantiveram fiéis a Cristo, e Cristo se levantou na vida deles. Um outro exemplo, o próprio escritor desse livro aqui, Daniel, foi lançado um decreto falando que todo aquele que fizesse alguma oração que não fosse direto para o próprio rei, ele seria lançado onde? Na cova dos leões. O que Daniel fez? Cedeu ou se manteve fiel a Cristo? Se manteve fiel a Deus. Se livrou da cova dos leões? Não, foi lançado lá. Ele passou a cova dos leões, mas Deus estava lá com ele. Eu não sei exatamente qual a cova dos leões que algum de nós possa estar dentro hoje. Qual a cova dos leões em que algum de nós possa ter entrado. Mas uma coisa eu sei: se nós buscarmos a Deus, Ele vai lá com a gente. E mais do que isso, Ele não vai lá com a gente para tomar mordida de leão junto com a gente, não. Ele vai lá e fecha a boca dos leões. O povo de Israel, quando foi ser liberto do Egito, durante toda a ocorrência das pragas que caíram no Egito, o povo de Israel estava lá, mas não foi atingido por nenhuma das pragas. E assim vai acontecer também no tempo do fim. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, no capítulo 16, Apocalipse no capítulo 16, a gente começa a ver ali a partir do verso 2, todas as pragas que estarão caindo sobre a terra. E veja só que sequência interessante. Cai a primeira praga no verso 2, a segunda no verso 3, a terceira no verso 4, a quarta no verso 8, a quinta no verso 10, a sexta no verso 12, e depois de todas essas pragas, olha só o que diz o verso 15: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Mais uma vez, no tempo do fim, Deus mostra que as pragas que caíram no mundo, elas não vão de forma nenhuma atingir aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo, aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. E onde nós temos lavado as nossas vestes hoje? Será que tem sido uma lavanderia comum, usando aquele sabão, aliás, não é sabão, aquele detergente líquido, que eu nem lembro o nome, ou usando o Omo? Onde a gente tem lavado as nossas vestes?
tem lavado com sabão em pó da terra, ou nós temos lavado com o sangue do Cordeiro, que é o sabão em pó do céu? E aqui diz que todos aqueles que se mantiverem fiéis, que permanecerem vigilantes e conservar contigo as suas vestes para que não ande nu, não seja visto a sua vergonha. Todos esses são chamados de felizes, são chamados de bem-aventurados. E aqui começa a tratar já da ocasião da volta de Jesus. E um texto muito interessante que fala a respeito da volta de Jesus. Ele está lá em Mateus, no capítulo 24, e o verso 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí o verso, o capítulo 16, do mesmo livro de Mateus, no verso 27. Mateus, capítulo 16, no verso 27. Diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O objetivo da mensagem de Deus para o teu povo hoje não é de repente condenar alguém porque não tem dado ouvidos às advertências que Deus tem mandado. Não é condenar alguém porque tem andado longe de Deus. O objetivo de Deus, sempre que Ele envia advertências para o teu povo, é fazer com que aquele que está longe se aproxime, com aquele que está longe chegue mais perto dele. Durante toda a história da humanidade, desde que entrou o pecado, o mundo sempre foi dividido em dois grupos. E nós podemos chamar esses grupos daqueles que são fiéis a Deus e daqueles que têm andado longe de Deus. E por ocasião da volta de Jesus, esses dois grupos, eles vão ter destinos diferentes. Eles vão ter finais diferentes. Vão acontecer coisas diferentes na vida desses dois grupos. Mas a decisão, a que grupo eu quero permanecer, não vai ser tomada naquele dia. Não vai ser tomada naquela hora. Não vai ser tomada naquele momento. A decisão, a que grupo eu quero permanecer, ela tem que ser tomada hoje. Ela tem que ser tomada agora. Sabe por que ela tem que ser tomada agora? Porque tem 3 datas na nossa vida que a gente não conhece. Vocês sabem quais são elas? A primeira qual é? O seu nascimento, você não conhece? São 3 datas na nossa vida que a gente não conhece, que a gente não sabe. Um deles é a morte, a volta de Jesus, e o terceiro é o fechamento da porta da graça. Por isso que a gente não pode ficar jogando para frente a nossa decisão ao lado de Deus. Por isso que a gente não pode ficar jogando para o amanhã, daqui a um mês, daqui a 5 dias, daqui a 1 hora, daqui a 10 anos. A hora de tomarmos a decisão do lado de Cristo é hoje, é agora. É no momento em que você escuta o chamado de Deus para se aproximar mais dele. É no momento em que você enxerga que todas as coisas para a volta de Jesus, elas estão acontecendo ao meu redor. Mas eu continuo dormindo. Tem um texto aqui que eu passei, que eu não li, que ele fala assim, que existem pessoas que sabem de todas essas coisas, mas têm vivido como se não soubessem de nada. Tem pessoas que sabem de tudo isso que eu tenho falado aqui. Tem pessoas que sabem de tudo isso que a Bíblia mostra. Tem pessoas que sabem de tudo que o Espírito de profecia mostra, mas têm vivido como se não soubessem de nada. Tem vivido como se isso não fizesse diferença nenhuma. E esse grupo que tem vivido indiferente a todos esses apelos de Deus, ele está relacionado lá em Apocalipse, no capítulo 6, e os versos 14 a 16. Apocalipse, capítulo 6, dos versos 14 ao 16. Ali fala do grupo de pessoas que estará vivo
por ocasião da volta de Jesus, mas elas não se prepararam para encontrar com Cristo. Elas não estavam prontas. Fala das 5 virgens adormecidas da parábola. Elas não estavam prontas para encontrar com Cristo. E lá em Apocalipse capítulo 6, do verso 14 ao 16, diz assim: o céu foi se recolhendo como se enrola em pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, ou seja, um grande terremoto. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Comece a fazer uma viagem aí, sem sair do teu lugar. Comece a imaginar essa cena. De repente começa a surgir lá no céu uma nuvem bem pequenininha. Uma nuvem que ninguém consegue identificar o que é. Mas parece que à medida que o tempo vai passando, não apenas parece, mas realmente vai acontecendo, essa nuvem ela começa a se aproximar. E aquilo começa a chamar a atenção das pessoas. De repente alguém que estava sentado no banco da praça, lá dando os milhos aos pombos, ele começa a olhar para aquela nuvem ali, começa a parar, começa a olhar e começa a perceber que algo tem diferente naquela nuvem. As pessoas caminhando com o teu carro normal, elas começam a olhar, começam a parar também, e aquela nuvem começa a ser observada por todas as pessoas. Reuniões de trabalho, de repente, são interrompidas, as pessoas vão até a janela e observam aquela nuvem. Os alunos na escola começam a se reunir nos pátios e começam a observar aquela nuvem. De repente, todos os meios de comunicação, rádio, televisão, internet, acredito que essa nuvem vai ser o tópico número 1 lá no Twitter. Todos vão estar comentando lá, que hoje, alguma coisa que surge, o primeiro lugar que ela aparece é lá no Twitter. E aí todo mundo vai estar lá no Twitter comentando a respeito daquela nuvem. De repente, à medida que aquela nuvem vai se aproximando, as pessoas começam a perceber que aquilo não é uma nuvem. Que aquele branco que eles viam, na verdade, são as asas dos anjos que vêm acompanhando Jesus. E o grupo, diz ali em Apocalipse capítulo 6, que não deu ouvidos às advertências de Deus, que sabia de tudo que ia acontecer, que sabia que estava perto de Deus voltar, estava perto de Jesus voltar, mas que não deu ouvido. Eles começam a olhar para Jesus. E veja só que cena triste, eles começam a correr em direção às rochas e pensam que as rochas caiam sobre eles, porque eles não suportam ver a glória de Deus, porque eles não suportam o esplendor da glória de Deus. E eles começam a pensar: eu sabia de todas essas coisas e eu não me preparei. No dia 29 de outubro, eu ouvi todas as advertências a respeito da volta de Cristo, mas eu não mudei nada na minha vida. Eu não mudei nada, eu não fiz transformação nenhuma, eu continuei vivendo como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos. E naquele dia, muitos adventistas do 7º dia, que eram adventistas, mas não eram cristãos, que tinham o seu nome no livro da igreja, mas não tinham o seu nome no livro do céu, eles vão correr para as rochas e pedir que as rochas caiam sobre eles. Mas Deus seja louvado, que a Bíblia não fala apenas desse grupo. A Bíblia fala de um segundo grupo. A Bíblia fala de um segundo grupo que, quando ver Jesus voltando nas nuvens do céu, ele vai olhar para aquelas nuvens e vai falar assim: este é o Senhor a quem nós aguardávamos. Num tempo de maior aflição, eles vão enxergar o Cordeiro e vão falar: este é o Senhor a quem nós aguardávamos. Existe algo na nossa vida que acontece muito, que são despedidas. Às vezes a gente tem que estar aqui, então, isso é bem comum. Quantas vezes nós não temos nos despedido aqui de pessoas que moraram aqui com a gente por muito tempo, mas que decidem voltar para o Brasil. Depois que essa terra então parou de mandar leite e mel, nem se fala. Ou o sentido contrário, ele tem sido feito com muita frequência.
E todas as vezes que a gente olha para essas despedidas, eu consigo enxergar cada vez que as despedidas, elas não vêm de Deus. Deus não criou ninguém para se despedir um do outro. Deus não criou ninguém para viver com saudade um do outro. Mas os reencontros, esses são de Deus. E naquele dia, quando Jesus estiver voltando, muitos reencontros vão acontecer. Vai acontecer o reencontro daquele pai que perdeu um filho de forma precoce. Lá por Tessalonicenses capítulo 4, diz que por ocasião da volta de Jesus, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E eles ressuscitarão totalmente transformados. E naquele dia vai ser o dia do grande reencontro. Vai ser o dia de reencontrar aquela pessoa querida que foi separada da gente através da morte. Pode ser um filho, pode ser um pai. De repente, quantos de nós aqui não perdeu um ente querido sem ter a oportunidade de lá no Brasil passar os últimos dias da vida? De repente, aquela saudade que você tem sem menos ser despedidas. Naquele dia, Deus vai proporcionar todos esses encontros. E muito maior e melhor do que proporcionar todos esses encontros vai ser para sempre. Não vai ser um reencontro provisório, vai ser um encontro de uma semana. E cada um de nós aqui, se for parar para pensar, existe alguém na nossa vida que tem deixado saudades. Existe alguém na nossa vida que a gente não tem mais condições de encontrar, a gente não tem mais condições de ver hoje. Mas pela palavra de Deus, Pai, que se eu me preparar, que se eu estiver pronto, essas pessoas me suscitarão. E se eu estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, de repente existe aquela pessoa que já não suporta mais todas as dores que ela passa aqui, não suporta mais todo o sofrimento, toda a angústia que ela passa aqui. Fala de um segundo grupo dos salvos que será por ocasião da volta de Jesus. Fala do segundo grupo de salvos por ocasião da volta de Jesus, que é o grupo dos filhos. E esses serão transformados na luz e fechar de olhos. A decisão de qual desses dois grupos nós queremos participar, ela vai ser tomada hoje, ela vai ser tomada agora, ela precisa ser tomada enquanto nós tivermos oportunidade, enquanto nós estamos tendo oportunidade. Já existem, já se passaram acho que 167 anos, eu fiz as contas e escrevi aqui, 167 anos que Deus entrou no lugar santíssimo, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário. 167 anos de misericórdia para nós. 167 anos que de repente o julgamento já deveria ter terminado, Miguel já ter se levantado da sala de julgamento e ter executado o juízo nessa terra. Mas ele pode estar lá até hoje, porque ele está esperando a decisão de um de nós. E no dia em que Miguel se levantar da sala de julgamento, todas as pessoas que estiverem presentes lá, juiz, promotor, advogado, testemunho, todo mundo que estiver presente lá na sala de julgamento, vai reconhecer como Deus foi misericordioso. Como Deus deu diversas oportunidades para o teu povo, e aquele que não aceitou as oportunidades que Deus deu, se perdeu única e exclusivamente por sua própria rebeldia. Se perdeu única e exclusivamente por sua própria opção. Nós vamos ter uma música agora. Ela chama Sublime Esperança. É uma música que fala exatamente sobre a necessidade que o mundo precisa nos dias de hoje. O mundo hoje ele é um mundo sem esperança, um mundo sem perspectiva. O que Deus vem fazer para nós é exatamente esperança. De que a nossa vida aqui, ela não se resume a uns poucos e miseráveis anos nessa terra. O que Deus tem preparado para cada um de nós é muito melhor do que as coisas mais bonitas que nós já vimos aqui. A Bíblia diz que aquilo que olho não viu e ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado para o seu povo. Escute essa música agora. E se você ainda não tomou a decisão de estar ao lado de Cristo, tome essa decisão agora. Entregue a tua vida a Deus e permita que Deus guie cada passo da tua vida.
certeza do amanhã, mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Nos traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo das nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Apocalipse 21:4 diz: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Amém. Todas essas coisas já acabaram. Esse é o convite de Deus para você. Aceite fazer parte do povo de Deus. Obrigado a Deus pela esperança que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que têm virado as costas a cada dia para ti, Senhor. Mas obrigado, porque apesar dessa rebeldia toda, o Senhor tem nos buscado a cada dia. O Senhor tem nos procurado a cada dia, Senhor. O Senhor tem vindo atrás do teu filho, tem vindo atrás da ovelha perdida. E nesse momento, ó Deus, que nós possamos tomar a decisão de verdadeiramente seguirmos contigo, seguirmos para aquele encontro que muito em breve vai ter, Senhor. E que nós possamos naquele dia estar olhando para o céu e falar assim: este é o Senhor, a quem nós aguardávamos, Senhor. Obrigado porque nós ainda temos a oportunidade. Obrigado porque o Senhor não se preocupa com o nosso passado, Senhor.
O Senhor não se preocupa com o que nós fomos daqui para trás, mas a tua preocupação é com o que nós seremos daqui para frente, Senhor. E dê-nos forças, ó Deus, para que nas fornalhas que nós passarmos, nas covas de leões que nós entrarmos, nós possamos buscar a Ti e sairmos dali cada vez mais fortes, confiando, ó Deus, que em todas as provações, em todas as dificuldades, em todas as aflições, o Senhor esteve conosco, ó Deus. Venha nos acompanhar agora nesse momento, em que cada um vai voltar para o teu lar, vai voltar para a tua vida normal, vai voltar para as suas atividades. Que nós possamos a cada momento, ó Deus, buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença. E que nós não consigamos mais, ó Deus, dar um passo sem que o Senhor esteja ao nosso lado, Senhor. Que nós não consigamos sair da cama, Senhor, se o Senhor não sair conosco. Que nós não consigamos ir trabalhar, ó Deus, se nós não convidarmos o Senhor para trabalhar conosco. E que nós não possamos dormir, ó Deus, sem pedir a tua proteção para mais aquela noite. Abençoe o teu povo que esteve reunido aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.